Começando uma nova série no nosso canal, vou falar de alguns ídolos que estão esquecidos na memória de alguns torcedores, que não são conhecidos pelos mais jovens, mas que com certeza não saem do coração daqueles que viram o futebol de antigamente. Não vou falar de jogadores lá da década de 60, 70, vou falar de alguns ídolos próximos, das décadas de 80, 90 e do início dos anos 2000, que fizeram sim história pelo futebol brasileiro. E hoje eu começo essa série falando não de um jogador, mas sim de um super-herói. Bem, gente, eu tive a ideia de fazer, como eu fiz, como eu tenho, a minha série de grandes técnicos da história do mundo, vou fazer uma série de grandes jogadores esquecidos por alguns torcedores, pela mídia principalmente. A mídia não dá muita bola para alguns jogadores do passado que foram de suma importância. Aqueles jogadores resistentes, que fizeram história em grandes clubes, mas que não tinham tanto nome, tanta mídia em cima, não eram tão bem relacionados com jornalistas e não tinham empresários poderosos. Alguns sequer chegaram à seleção, até porque também falamos de uma época em que a seleção tinha grandes jogadores. E eu vou começar falando de um jogador que marcou história na equipe do Fluminense Futebol Clube. Estou falando do Super Ézio. Lembram dele? Então, o Ézio foi um jogador que começou sua história no Bangu, na década de 80, 1986 mais ou menos, quando o Bangu tinha um dos melhores times do Brasil. 86, inclusive, que foi o ano que o Bangu participou da Taça Libertadores da América. Muitos não sabem disso, muitos não se lembram, mas o Bangu em 86, ao lado do Coritiba, campeão e vice do Campeonato Brasileiro, nessa época a gente não tinha Copa do Brasil, foram os representantes do Brasil na Taça Libertadores da América. E nessa época nascia, lá em Moça Bonita, o futebol do Ézio. O Ézio, que foi um jogador que ficou muito conhecido na época do Fluminense. E ele veio para o Fluminense, foi para o Fluminense, numa época em que o Fluminense estava sem títulos, estava sem ganhar títulos. Tinha passado aquela geração do Casal 20, o Assis e o Washington. Romero tinha saído do time. Jogadores como Branco, Ricardo Gomes haviam sido vendidos. E o Fluminense tentava criar seus jogadores na base, mas não estava tendo muito sucesso com aqueles que estavam sendo revelados. Então o Fluminense foi e achou esse garoto, lá em Moça Bonita, jogador de boa estatura, canhoto, centroavante de área. Bem, encontramos um camisa 9. Traremos para o Fluminense. Pensaram na época os dirigentes. Trouxeram muito mais do que um jogador, trouxeram um ídolo. Porque o Ézio marcou época por esse time tão fraco, onde ele era o principal jogador. Ele era o craque do time, sendo que a habilidade não era o forte do Ézio. O forte dele era a conclusão, principalmente de cabeça, era um ótimo cabeceador. E o Ézio foi então campeão da Taça Guanabara de 91 e 93, fez 236 jogos, marcando 118 gols pela equipe do Fluminense, tornando-se assim o 10º maior artilheiro da história do clube, e participou, estava no grupo do título, do famigerado título do Campeonato Carioca de 95. Aquele gol do Renato de barriga, o Ézio estava naquele time, ele estava no banco de reservas na época, ele já sofria com lesões, e com essas lesões acabou sendo reserva do garoto Leonardo, que fez gol inclusive daquela final. O primeiro gol daquela final foi do Leonardo. O Ézio também participou do time que chegou ao vice-campeonato da Copa do Brasil. Lembro-me que o jogo aqui no Rio de Janeiro foi 2-1, e um dos gols do 2-1 daquela Copa do Brasil de 1992, jogo contra o Internacional de Porto Alegre, o time tricolor acabou ganhando com um dos gols do Ézio. Lá no Rio Grande do Sul, por um pênalti muito mandrake, diga-se de passagem, o Internacional acabou fazendo gol com o Célio Silva. Célio Silva mesmo, aquele canhão do Brasileirão. Era capitão do Internacional na época, fez o gol. O time do Fluminense na época não era a 8ª maravilha do mundo, mas tinha alguns bons jogadores, como o Andrei, zagueiro, o Lira, lateral esquerdo, o próprio Ézio,
Luiz Fernando Flores, era um time razoável, mas que chegou a uma final de Copa do Brasil, quase foi campeão. Na minha opinião, não foi no apito. O Ezio depois acabou, de 95, depois dessa passagem do título Carioca em 95, acabou perdendo espaço e também, com várias contusões, transferiu-se para a equipe do Atlético Mineiro, onde ele passou praticamente um ano inteiro parado. Entre os anos de 96 e 97, ele praticamente não jogou. Seguidas lesões, a idade já estava pesando um pouco, o Ezio resolveu encerrar a carreira. E o mais triste foi que o Ezio, em 2011, acabou falecendo, né, vítima de complicações de saúde. Ele tinha um câncer e ele acabou falecendo. Porém, fica na memória não só dos tricolores, mas de pessoas como eu, que passou a infância e a adolescência na década de 90, as palavras do narrador, grande narrador, na época da Rede Bandeirantes de Televisão, o Januário de Oliveira. Januário de Oliveira, que agora mora lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E na época que ele trabalhava, né, ele hoje em dia não trabalha mais com comunicação, ele está aposentado, está acometido também de alguns problemas de saúde. Esses dias eu escutei uma entrevista dele na Rádio Gaúcha, né, porque o Januário de Oliveira é gaúcho de nascimento, e ele deu uma entrevista ao jornalista Rafael Colli na Rádio Gaúcha, e é sempre a primeira coisa que todo mundo lembra quando fala de Januário de Oliveira é do Ezio, porque ele inventou o bordão Super Ezio. Toda vez que o Ezio fazia um gol, ele falava isso, né, do Super Ezio. E ele explicou que realmente, na época, o time do Fluminense era um time tecnicamente muito fraco e que precisava, sim, de um super-herói. E o Ezio era esse cara, o cara que sempre fazia gols nas horas certas, nos momentos certos, sempre a favor do Fluminense. Bem, gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, dê sugestões. Você quer que eu fale de algum jogador que está esquecido aí no passado? Lembra de alguém? Às vezes a minha memória também falha, tá, gente? A idade vai chegando e a gente não vai lembrando de tanta coisa. Mas se você quiser e achar aí que eu tenho que fazer um vídeo sobre algum ídolo do passado, do seu clube do coração, é só colocar aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários aqui no YouTube. Carpazano, quero que faça um vídeo sobre o fulano de tal. Quero que faça um vídeo sobre o Mirandinha, por exemplo. Quero que faça um vídeo sobre, que é um jogador também que está esquecido aí no passado. Quero que faça um vídeo sobre, sei lá, o Nélio, que jogou no Flamengo, né, outro jogador que está esquecido, né, que onde está o Nélio? Alguém sabe? Bem, mas então você peça aí os seus vídeos e vai dando essas sugestões aí pra gente continuar fazendo esses vídeos bem legais para vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima!